Olá, que bom ter você conosco mais uma vez, participando do nosso culto online. E eu gostaria de te pedir, já, antes de nós começarmos aqui, entrarmos no tema da nova série de mensagens que Deus tem colocado no nosso coração, eu quero te pedir agora que você nos ajude, pedir a tua contribuição. De que maneira? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Se inscreva, é muito fácil, é rápido, né? Você vai clicar aí, se inscrever, ou mesmo curtir a nossa página, seguir a nossa página, né? No Facebook, no Instagram. Então eu convido você a fazer isso. Compartilha também, por quê? Esse conteúdo, ele pode alcançar muitas pessoas, mas depende de você. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a pregação do evangelho, ele disse, como ouvirão se não houver quem pregue, né? E eu tenho parafraseado, então, dentro dessa contemporaneidade, esse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho dito, como as pessoas, elas ouvirão se você não compartilhar. Então, compartilha aí, curta e gostaria que, se você pudesse também, faça um comentário. De repente você tem um motivo de oração, um pedido, você precisa nesse tempo desse apoio, nós estamos à tua disposição e isso também contribui para que o conteúdo ele vá além. Por quê? Esses robozinhos aí, os algoritmos, eles entendem que se você está comentando, se você está curtindo, se você está compartilhando, que esse conteúdo ele é relevante e ele vai então mostrar para muito mais gente. Eu faço questão aí que você então nos ajude em nome de Jesus para nós propagarmos a mensagem, o evangelho. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. A nova série de mensagens é o caminho da excelência. Esse é o novo tema para esse período agora, onde nós vamos trabalhar a partir desse tema. O caminho da excelência. O caminho da excelência. Acabamos de encerrar uma série de mensagens onde nós falamos sobre firmes fundamentos. Nós estávamos falando sobre os firmes fundamentos e eu já quero emendar a última mensagem, a mensagem que nós trouxemos na semana passada, uma mensagem falando sobre o poder da ação, falando sobre a necessidade que nós temos, baseado logicamente nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele ali falou que aquele que ouve estas minhas palavras, Mateus capítulo 7, lá no finalzinho, a partir do verso 23, ele falando, para aquela audiência ali, dizendo assim, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, as coloca em prática, é um homem prudente, é um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre firmes fundamentos. Então nós falamos do poder da ação, até usei o contexto de quando Jesus está com os discípulos ali, na última ceia, melhor dizendo, ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, a Páscoa antes da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, e Jesus ali, num dado momento, onde ele comenta, ele está falando ali para os discípulos que ele haveria de ser traído, um daqueles que estavam ali com ele, haveria de traí-lo, e aí começou aquele burburinho, um a questionar, aí falaram para João era aquele que ficava ali, mais pertinho de Jesus, ao lado de Jesus, o discípulo amado que reclinava ao peito de Jesus, disseram para ele, pergunta para o mestre, pergunta quem que é. E aí, João pergunta para Jesus, e Jesus diz, olha, aquele que come do seu bocado no meu prato, aquele que coloca a mão dele no meu prato. Não é? Muito forte essa expressão, e de repente, diz que o espírito maligno ali, o demônio, o Satanás entrou em Judas, e quando Satanás entrou em Judas, Jesus olhou diretamente para ele e disse assim, olha, o que você tiver que fazer, vá e faça logo, vá e faça depressa. E nós pensamos aqui então que, imagine só, o que Jesus estava dizendo com essas palavras? O que você tiver que fazer, vá e faça logo. Jesus estava dizendo, você vai me trair, você vai me vender por 30 moedas de prata, você vai me entregar para ser julgado injustamente condenado à morte, e uma cruel morte, uma terrível morte de cruz. Você vai fazer com que eu seja abandonado pelos meus companheiros, você vai fazer com que eu tenha que viver um momento mais crítico da minha existência humana. E Jesus diz, vá e faça logo. Mas aí nós colocamos dentro de um contexto.
Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando ali o texto sagrado diz que Jesus pela alegria, pelo gozo, pelo resultado que lhe estava proposto, Jesus suportou tamanha vergonha, tamanha ignomínia, Jesus enfrentou tamanha afronta pelo prêmio que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposto, não é? E nós, a partir disso, falamos, olha, é tempo de ação, é tempo de agir, é tempo de pararmos de só acumularmos informação, conhecimento e partirmos para a ação. Temos afirmado que mais vale, essa é uma frase que eu não me recordo o autor dela, mas alguém disse, e é uma frase extremamente válida, que mais vale 1 grama de ação do que 1 tonelada de informação. 1 grama de ação vale muito mais que 1 tonelada de ação. E, preste atenção, as escrituras afirmam, a palavra do Senhor, Tiago, ele diz ali na sua carta, na sua epístola, que aquele que só ouve, mas não pratica, ele está enganando a si mesmo. Então, partindo dessa esteira, eu quero falar, nós vamos entrar então agora num tempo, numa série, onde nós vamos falar sobre o caminho da excelência. O caminho da excelência, obviamente, tem a ver com atitude, com ação, né? E hoje eu quero ilustrar essa história, eu quero pegar com você aí um texto das Escrituras que está registrado no livro da Segunda Crônica dos Reis, não é? Capítulo de número 9, Segunda Crônicas, capítulo 9, a partir do verso 1 tem uma história que você deve ter ouvido falar, ainda que você não tenha lido o texto, mas você já ouviu falar. Eu vou ler com você, vou ler para você aqui agora, tá bom? E eu quero que você preste muita atenção, porque a partir disso aqui, nós vamos extrair algumas verdades poderosas, nós vamos extrair aqui alguns princípios pelos quais eu e você, nós vamos caminhar pelo caminho da excelência, porque esse é um chamado de Deus. Deus está chamando você para caminhar no caminho da excelência. Deus quer me tirar, Deus quer tirar você, Deus quer nos tirar de toda miséria, Deus quer nos tirar de toda mediocridade. Já eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da miséria, da mediocridade. Mas eu quero, a partir do texto de 2 Crônicas, capítulo 9, falar com você. Diz assim o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que eu vou usar aqui agora, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, olha, a rainha de Sabá, ela soube da fama de Salomão, e ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, preste atenção, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. Ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava, até ver com meus próprios olhos. Preste atenção, ela vai dizer algo aqui. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão até aqui. E aí a história continua, haverá aqui uma troca de presentes, como era comum o protocolo, não é? De encontro de monarcas, pessoas que tinham sobre si o principado, governavam nações. Então era normal, e vai haver aqui toda uma troca de
de presentes aqui, né? Diz que foi tanto ouro para lá e ouro para cá, que é uma coisa extraordinária. Por que eu peguei esse texto? Porque esse texto, ele vai mostrar para a gente aqui algumas questões relacionadas à excelência, como isso chama a nossa atenção, como isso acaba despertando na gente algumas coisas, né? Porque é interessante que a rainha de Sabá, segundo o texto que nós lemos, ela ouviu lá na terra dela, né, mais ou menos 4.000 quilômetros de distância, ficava o reino de Sabá, fica no continente africano, lá em cima, mas mais ou menos 4.000 quilômetros de distância. Ela ouvia falar da fama, lógico, a fama de Salomão se espalhou, um homem que governava uma nação, e essa nação crescia, essa nação enriquecia, e é um homem que ele ali estava fazendo um governo que realmente fazia diferença, chamava atenção. Então a fama foi se espalhando e, como aqui o texto que nós lemos mostra para a gente, ele gerou interesse para que ela saísse lá da sua longínqua terra e viesse até o reino de Israel, viesse até o reino de Salomão. E ali ela observa muita coisa, né? Com certeza ela chegou com os olhos atentos. Isso é muito comum. Você já foi num lugar... Você já foi até um lugar que você entra naquele lugar e você começa a reparar os detalhes? Você começa a olhar, né? Detalhes que fazem grande diferença. Aquilo leva você a fazer uma avaliação. É bom? É ruim? Né? É de qualidade ou de má qualidade? Então isso é natural da gente. A gente tem esse crivo, né? Para praticamente tudo. Quando você vai conversar com alguém, normalmente a gente tem já um filtro pelo qual a gente passa, não é? Por quê? Porque a gente está avaliando o tempo todo, o tempo todo está fazendo isso, e não foi diferente aqui. Não foi diferente aqui. A rainha de Sabá, ela estava ali avaliando, diz que ela testou Salomão, ela fez as perguntas mais difíceis, e ela notou que, embora ela tenha feito as perguntas mais difíceis, ele as respondeu todas, diz o texto ali, com muita facilidade, né? Por quê? E, segundo as Sagradas Escrituras, Salomão é o homem mais sábio, depois de Jesus, um homem mais sábio que já viveu aqui nesse mundo, né? Ele recebeu um dom de sabedoria, uma coisa extraordinária. Então, olha que interessante, ela começou a reparar, mas as Escrituras dizem que a sabedoria, foi Jesus que afirmou isso, a sabedoria, ela é justificada pelas suas obras, pelos seus filhos, depende da versão da tradução, mas os seus frutos, suas obras ou pelos seus filhos. Em outras palavras, ela é justificada pelos resultados. Não adianta a gente ficar falando de excelência, a gente ficar falando de coisas boas, coisas de qualidade, e aí quando você chega perto, você olha e fala, né, que isso aí, né, desanima. Então, ela, além de conversar com Salomão, ela ficou observando todo o ambiente, não é? Diz que ela notou que todos aqueles que trabalhavam no palácio, todos aqueles que serviam, as suas vestes, né, a mesa posta, ela começou a prestar atenção, os sacrifícios, os holocaustos que eram oferecidos a Deus ali no templo do Senhor, ela ficou maravilhada com tudo aquilo. Ela ficou maravilhada com tudo aquilo que os olhos dela viam, e ela disse então para Salomão, ela falou, olha, eu ouvi falar e eu não acreditava, e eu vim aqui para ver com meus próprios olhos. E deixa eu te falar uma coisa, a rainha de Sabá, ela vai dizer, ela diz o seguinte, olha, o que os meus olhos estão vendo não é nem metade de tudo aquilo que eu ouvi, ou seja, sobrepujou. Eu estou usando essa história para ilustrar esse momento que nós estamos entrando agora, que é a introdução para essa nova série de mensagens. Qual é a série de mensagens? O caminho da excelência. Sabe, queridos, eu acredito, eu creio, e no meu coração hoje está essa verdade, essa mensagem para transmiti-la a você, para comunicá-la a você, comunicar a toda a nossa comunidade, toda a nossa igreja, mas não só, não é algo confinado a nós não, porque eu creio que esse é um chamado da parte de Deus para todos os seus filhos e filhas. Deus não te criou para a mediocridade.
Deus não me criou para a mediocridade, Deus não nos criou para uma vida medíocre. O que eu quero dizer com isso? Você já parou para pensar? Não sei se você tem acesso aí agora, é muito fácil para você acessar hoje com o smartphone. Então você pega aí, coloca aí, dicionário da língua portuguesa, pega a palavra medíocre, coloque aí agora, medíocre. Sabe qual que é o significado literal dessa palavra? Na média. Na média. Puxa vida, quando eu olho para isso, eu fico pensando quantos de nós já não nos rendemos, não nos entregamos a esse condicionamento que é mental, esse condicionamento que é espiritual também. Existe algo espiritual, opressivo, maligno, que quer manter você, nós, nessas cadeias da mediocridade. Nos manter presos a uma mentalidade medíocre. O que isso quer dizer? A média está bom. Sabe aquele tipo de argumento que que nós usamos muitas vezes, dizemos assim, eu não sou bom, mas eu também não sou pior do que fulano. Sempre colocando a régua para baixo, procurando alguém numa situação inferior, numa situação menor, para se justificar, falar, fazer o quê? Está vendo? Eu não sou bom, mas eu não sou tão ruim como fulano, não é? Eu não sou tão ruim como fulano. E muitas vezes, atrás desse discurso, escondido atrás desse discurso, o que está acontecendo? Está acontecendo que você, que eu, que nós, estamos presos por uma cadeia de mediocridade. Deus não nos criou para isso. Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para você. Se eu for resumir tudo que nós vamos trabalhar a partir dessa série de mensagens, eu vou afirmar com todas as letras, categoricamente, Deus quer te libertar de todas as cadeias da mediocridade. Deus hoje quer conduzir a cada um de nós, Ele quer conduzir a mim, a você, a nós, a um caminho de excelência. Há um caminho de excelência. Há um caminho de excelência da parte de Deus para você. Há um caminho de excelência da parte de Deus para mim. Há um caminho de excelência da parte de Deus para nós. E isso, eu afirmo, vai fazer toda a diferença. As pessoas, elas vão olhar para mim, para você, elas vão olhar para nós, assim como a rainha de Sabá, que saiu da sua terra distante, longínqua, que foi até a terra de Israel, até ali o reinado do rei Salomão, e ela ficou admirada, ela ficou encantada, ela ficou boquiaberta. Por quê? Porque ela mesma afirmou, aquilo que os meus olhos estão vendo, é muito mais do que tudo aquilo que eu ouvi falar. Eu quero usar aqui um texto do livro dos Salmos, capítulo de número 50, o verso 1 e 2, onde o salmista, ele vai dizer o seguinte: fala o poderoso, o Senhor Deus, e ele chama a terra desde o levante até o poente, ou seja, desde o começo do dia até o final do dia. E aí ele vai afirmar assim, verso 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vou repetir, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Você sabia que isso aqui diz respeito a um chamado de Deus para que eu e você, para que nós vivamos essa vida de excelência? Você consegue perceber que Deus está falando, fala o poderoso, o Senhor Deus, e Ele chama a terra, é a terra, Deus chama, tudo que Deus faz é excelente, tudo que Deus faz é excelente. Então escute, preste atenção nisso, Ele chama a terra desde o levante até o poente, desde o primeiro minuto do dia, desde o acordar, desde o levantar, até o se deitar, até o dia acabar, Ele está te chamando, Ele está me chamando. Fala o Senhor, o poderoso. Ele fala, o Senhor Deus poderoso. Ele diz, o que Ele fala? A partir de Sião, desde Sião. Desde Sião. Deixa eu contextualizar. Sião faz menção a um lugar geográfico, sim, lá em Israel, não é? O famoso Monte Sião, onde está edificada, né, a Jerusalém, onde está edificado o Santo Templo, joia. Mas entenda que também Sião fala de algo espiritual, fala de um lugar espiritual, fala de um lugar não apenas geográfico, mas um lugar de
posicionamento. É um lugar de posicionamento, onde eu, você, onde nós nos posicionamos em Deus. Nós somos hoje a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, ela é Sião hoje. Ela é a Sião. E o Senhor diz assim, olha, a partir de Sião, desde Sião, excelência de formosura. Excelência. Manifesta essa excelência. Assim como nós vimos aqui sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela ficou encantada com toda a excelência, com toda a formosura que os olhos dela contemplaram ali no reino de Salomão. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que você, eu, nós manifestemos isso. Que nós possamos manifestar essa excelência de formosura. A partir de Sião, a partir de mim, a partir de você. Desde as pequenas coisas. Desde o meu levantar até o meu deitar, o seu levantar, o seu deitar. Que nós possamos manifestar a excelência. Eu te pergunto, você tem manifestado a excelência do Senhor? Você tem passado as suas obras, as suas atitudes, você tem passado aquilo que você faz por esse crivo? Que crivo? O crivo da excelência do Senhor? Você tem feito isso? E para encerrar, eu quero te lembrar que eu e você, apesar de sermos pessoas imperfeitas, apesar de nós termos, eu, você, nós termos limitações, dificuldades, isso é inerente à existência humana. Isso é inerente à minha, à sua, à nossa existência, sem nenhum problema. Mas escute o que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto, ele vai falar algo que vai fazer toda a diferença. Ele vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, querido, talvez para mim, para você, para nós, o caminho da excelência seja um grande desafio, e quem sabe você está olhando aí, ouvindo essas palavras, está dizendo, será que eu posso? Será que esse negócio é para mim? Será que eu dou conta? Eu estou aqui como um arauto, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer sim, você pode. Sim, você vai viver. A partir do momento que você decidir, escute isso, a partir do momento que você tomar essa decisão, e você começar a dar passos, você começar a agir em concordância com essa verdade, você vai começar a andar por um caminho de excelência. Você vai começar a viver aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que segundo Paulo, capítulo 1, primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9, ele diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem subiu, nem penetrou na mente ou no coração humano, mas Deus reservou para aquele que o ama. Escute, Deus reservou para você, Deus reservou para mim, coisas que nós nem imaginamos. Uma vida extraordinária, uma vida de excelência. Sabe por que isso vai acontecer? É porque, conforme o apóstolo Paulo está dizendo, esse tesouro maravilhoso, essa grandiosidade, isso foi colocado dentro de vasos de barro. Pessoas como eu e você, pessoas normais, pessoas comuns. Leia as Escrituras, leia com outros olhos. Analise as Escrituras, você vai descobrir que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Leia as Escrituras, medite, e você vai ver que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus não chamou ninguém, esse aqui, ele é o supra-sumo, esse aqui é o benchmark, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus chamou gente comum, gente simples, como eu, como você. Um era pescador, o outro era boiadeiro. É uma coisa extraordinária. É interessante até como Deus trabalha com pastores nas Escrituras desde o princípio, não é? Só você prestar atenção que o sacrifício de Abel, um pastor, ele foi recebido. Abel, na verdade, né, foi aceito o seu sacrifício, e o sacrifício de Caim não foi aceito. E você vai ver que Moisés, quando Deus chama Moisés, ele era um pastor de ovelhas. Pastoreava o rebanho do sogro dele ainda, nem dele era. Você vai ver Jacó, pastor de ovelhas, quando eles saem da terra do Egito e eles vão
quando eles saem da terra de Canaã, devido à grande fome ali, não é? José está no Egito lá, é governador no Egito, e eles vão sair da terra para ficar um tempo ali no Egito, e José fala com seus irmãos, fala, olha, é o seguinte, quando vocês chegarem e Faraó for conversar com vocês digam que vocês são pastores de rebanhos. Por quê? Para o povo egípcio aquilo era algo horrível, não é? E aí lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar aí os discípulos, eles eram pastores. Não, pastor, eles eram pescadores, O pescador, ele é o pastor de água doce. Ele é o pastor da água, não é? Ele depende completamente de Deus, da provisão de Deus. Se Deus não pôr a mão, sabe que coisa extraordinária? Gente assim que Deus chamou. Gente assim que Deus escolheu. Tem gente de nobre nascimento, não, com uma raríssima exceção aqui, uma raríssima exceção ali. Gente simples. Só que a palavra de Deus está dizendo que Ele colocou este tesouro nesses vasos de barro, como eu e você, sabe para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Deus quer nos levar por um caminho de excelência. O Espírito Santo está movendo nesses dias. Eu creio que há uma obra poderosa da parte do Senhor, pelo seu Espírito, que está tocando você que está aqui conosco, você que está participando online agora, né, dessa nossa celebração. Eu quero desafiar você, tome uma decisão hoje, diga, Deus, eu quero caminhar por esse caminho de excelência, eu quero andar por essa trilha, eu quero andar por esse caminho, eu quero percorrer esse caminho. Espírito Santo, coloca dentro de mim esse tesouro, e Ele vai ativar, na verdade já está dentro de você, Ele vai ativar isso aí dentro de você, você vai ser liberado para viver isso. Você sabe o que é isso? Ser liberado para você desenvolver todo o potencial que Deus colocou dentro de você, ser liberado para você realmente atuar no teu dom, no teu chamado, naquilo que Deus tem para a tua vida. É isso. Então, nessa nova série de mensagens, o caminho da excelência, um chamado de Deus para a excelência, um chamado de Deus para que você, nós saiamos da mediocridade. Não aceite a mediocridade, saia da mediocridade. Como, pastor? Renuncie a isso da sua vida, diga, Deus, muda aqui, muda a minha mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2, diz para nós, não vos conformeis ou não vos amoldeis, não use esse molde do mundo, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala, Deus, eu quero renovar a minha mente, eu quero romper com todo padrão de mediocridade, eu quero romper em nome de Jesus, eu quero andar por um caminho de excelência, porque essa é a tua vontade, não aceita mais, diga não para a mediocridade. E a miséria? Meu Deus, se nós não estamos aqui, né, nos curvando diante da mediocridade, que é a média, é o mais ou menos, né? Quem dirá a miséria? Miséria, eu estou falando, não miséria material apenas, querido, eu estou falando miséria intelectual, miséria cultural, miséria espiritual, miséria em todos os sentidos. Miséria, uma vida miserável. Deus não te criou para essa vida miserável, Deus não te criou para uma vida medíocre, Deus te criou para a excelência, mas para que você viva a excelência, é preciso entrar por esse caminho, que é o caminho da excelência. Esse é o chamado de Deus, e eu quero apelar a você que está nos assistindo, você que está participando conosco, eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você, mas eu quero orar por você. Por quê? Porque o desejo do meu coração é que você não abra mão desse chamado, desse privilégio, essa grande oportunidade que Deus está colocando diante de você. Essa mensagem está chegando a você, se ela tem chego até você, ela está chegando com um propósito. Deus está, despertando você. Deus está acordando você. Quem sabe você ficou um tempo num sono profundo, sabe? Achando que era assim mesmo, achando que estava tudo bem, que era normal. Mas agora, o Espírito de Deus está vindo até você. Se você, pela obra do Espírito Santo, está sendo tocado, está sendo movido a dar esse passo, a sair do lugar da mediocridade, a sair do lugar da miséria,
e a buscar a excelência de Deus, andar nesse caminho. Você que não tinha entendido ainda e não tinha buscado entender algumas verdades, você que ainda não havia se rendido completamente a Jesus, entregue a sua vida a Ele para viver todos os seus planos e propósitos, é agora. Você que ainda não foi batizado como Jesus foi batizado, meu Deus, por que isso está adiando? Por que você está demorando? Faça isso, obedeça. Você vai entender no processo aqui que o caminho da excelência passa pela obediência. Ele passa pela obediência. Então, obedeça. Você que está entendendo pelo Espírito Santo que Deus está te chamando para andar nesse caminho da excelência, buscar os dons de Deus, buscar a provisão de Deus na sua vida, buscar o direcionamento de Deus, é com você. É com você que eu quero orar agora, é por você que eu quero orar no nome de Jesus Cristo. Se você puder, aí onde você está, do jeito que você está, se é possível, feche os seus olhos, se não for possível, não tem problema, mas coloque teu coração, a tua mente diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza, pelo contrário, Ele disse, eu não moro em templos suntuosos, catedrais, templos construídos pelas mãos dos homens, mas eu habito com o contrito e com o quebrantado de coração. Então, rasga o teu coração aí agora. Pai Santo, eu quero me achegar a Ti, ó Deus, por mim e pelos meus irmãos, eu quero me achegar a Ti agora, por cada pessoa que está participando conosco, ó Deus, do nosso culto online, ó Deus, que está recebendo a palavra do Senhor, a Tua palavra é a verdade, o Senhor não mente, o Senhor não mente, pelo contrário, o Senhor vela pela Tua palavra para cumpri-la, e a palavra do Senhor tem vindo a nós. E o Senhor tem dito nesse tempo que é tempo de caminharmos no caminho da excelência. É tempo de trilharmos o caminho da excelência. Então, eu oro, Espírito Santo, para que todos aqueles que estão sendo alcançados, atingidos por essa mensagem, e que de alguma forma estão dizendo, sim, é isso que eu quero para a minha vida. Sim, essa é a minha decisão, essa é a minha escolha. Eu oro, Espírito Santo, vem sobre cada uma delas agora. Em o nome de Jesus, move sobre elas, move de uma maneira poderosa, move de uma maneira sobrenatural, em o nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, envolve elas com o teu poder, envolve elas com a tua presença, Espírito Santo, ajuda cada uma. Tem pessoas que talvez estejam dizendo, eu não sei se isso é para mim não, eu não sei, talvez, Senhor, essa pessoa foi domada, essa pessoa foi presa, foi pega, e como aquele passarinho que viveu preso numa gaiola, e de repente, mesmo tendo diante de si a porta aberta, mas não consegue, viveu confinado, viveu limitado, adestrado, de uma forma que subvaloriza, de uma maneira que acaba menosprezando, ó Deus, os dons, os talentos, o potencial, aquilo que o Senhor tem para fazer nela, por ela e através dela. Então eu oro, Espírito Santo, toca agora, toca em nome de Jesus. Espírito Santo, restaura, resgata em nós, resgata esse desejo pela excelência. Senhor, vivemos como está escrito ali em Salmo 50, a partir de Sião, excelência e formosura, que a partir do teu povo, da tua igreja, a partir dos teus filhos e filhas, Senhor, seja visto, seja notado a excelência do Senhor, e que nós possamos ouvir notícias, assim como a rainha de Sabá, que falou, nossa, o que os meus olhos estão vendo é muito mais, sobrepujam tudo aquilo que eu ouvi falar, é muito mais. Senhor, que assim seja na vida desse teu filho, dessa tua filha, em o nome de Jesus. Pai, eu quero orar, abençoando o teu povo, pedindo que a tua mão seja sobre eles, e que o Senhor os conduza por essa jornada. Qual é a jornada? O caminho da excelência, o caminho da excelência, que nós possamos trilhar, que o meu irmão, cada pessoa, Pai, onde quer que essa mensagem está chegando, que cada um de nós possamos trilhar o caminho da excelência, em o nome de Jesus Cristo eu oro, e eu já te agradeço, Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, graças a Deus, amém. Nós vamos falar agora sobre o que nós chamamos aqui, na nossa comunidade, Momento Fé e Finanças. Então deixa eu já começar dizendo o seguinte, olha, esse momento é um momento onde a nossa comunidade, onde os nossos irmãos, a família da fé, todos aqueles que têm entendido, não é? Esse princípio, esse firme fundamento, que é o fundamento da obediência, da fidelidade a Deus. Não é? Então, todos aqueles que têm entendido e que têm
tomado essa decisão e essa atitude de honrar a Deus, de servir a Deus através dos seus recursos, colocando diante do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas missionárias, não é? Então, eu quero abençoar a tua vida, para que você continue firme, querido, continue honrando a Deus, continue consagrando a Deus, a tudo aquilo que Deus ele tem confiado a você, crendo que Ele vai abençoar a tua vida, crendo que Ele vai continuar guardando, cuidando de você, no nome de Jesus Cristo. Então, eu quero insistir, você que não entende esse negócio, você que está passando por aqui, aí vê, estão falando desse negócio, não é para você, não tem a ver com você, tá bom? De forma alguma você não precisa dar nada, você não é obrigado a dar nada, e não se sinta constrangido. Agora, todos aqueles que entendem, todos aqueles que compreendem o princípio das Escrituras, você pratica, né? Como Jesus sempre dizia, faça segundo a sua fé. Então você crê, você tem aprendido, seja fiel, seja obediente. Eu quero orar abençoando você no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero consagrar a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, inclusive as ofertas missionárias. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou tanto e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, ó Deus, para cavarmos o poço lá em Burkina Faso, conseguimos ir além. O Senhor tem sido tão bom. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue com a tua mão sobre o teu povo, conforme a palavra do Senhor, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que assim como a água vai jorrar, ó Deus, ali em Burkina, ó Pai, vai jorrar, ó Pai, para pessoas que sedentas de água, sedentas, não tem água, mas esse poço vai ser uma fonte ali que vai jorrar água para eles. Da mesma maneira, as tuas bênçãos, eu não tenho dúvida, elas vão jorrar na vida do teu povo, de todos aqueles que têm entendido esse chamado, ó Pai. É um chamado do Senhor, ninguém é obrigado a nada. As pessoas são convidadas voluntariamente a fazerem aquilo que elas creem. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor prospere, em nome de Jesus, todos aqueles que têm andado, ó Deus, em fidelidade ao Senhor, a partir, ó Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas, Deus, que o Senhor possa realmente estar com a tua mão, vai à frente, Deus, vai à frente do teu povo, prospera as obras das mãos deles, que eles possam ver o fruto do penoso trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, investem a força, investem o tempo, investem, ó Deus, a sua atividade, que eles possam ver o fruto, que eles possam, Senhor, ver a realização. Pai, eu abençoo o teu povo, teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Trino e Uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então, deixa eu falar com você, ó. Nesse mês de julho, que começa, né, então, o primeiro domingo da nossa série, da nova série de mensagens, o caminho da excelência, o caminho da excelência. Então, começa agora no dia 4, hoje, dia 4 de julho, que é, então, nossa primeira mensagem, não é? Interessante. Nós vamos ter conosco, eu estou muito feliz, porque no dia 25 agora de julho, nós vamos ter conosco, ministrando aqui a nossa comunidade, o pastor Inar Brandão, lá de BH, né, pastor da unidade da Pampulha, lá da Batista Central, mas na Pampulha, ele vai estar aqui conosco, que é um homem de Deus, já nos abençoou tanto. Então, dia 25, no nosso culto, às 9h30 da manhã, você é convidado a estar aqui conosco. Se você pode, se você não tem nenhuma situação, algum contexto, né, como dizem, comorbidade, etc, que, né, nós temos aí algumas restrições, as inscrições precisam ser feitas previamente, né, por conta do número reduzido, então não tem perigo nenhum,
uso de máscara, álcool em gel, aferida a temperatura na entrada, não há contato físico, não é? Então, assim, nenhum problema. Eu insisto que você esteja presente. Ah, não posso, e de repente você não é daqui, você é de outra região, você participa conosco, então, online, né? Online, tá bom? Às 19 horas. Outra coisa, no dia 18, nós vamos ter o batismo, o santo batismo. Vai ser uma festa, um dia especial. Nós estamos com uma turma boa aí, que vai descer as águas, que vai estar testemunhando publicamente. Eu nasci de novo, eu decidi mergulhar numa nova vida. Então nós vamos ter no dia 18, domingo, dia 18, às 9h30 da manhã, nós vamos ter essa festa aqui. Tá bom? E nesse mês de julho, estamos aí na iminência também de termos um outro convidado especial, não posso falar agora porque ele não confirmou, está estudando aí, e que vai estar ministrando a gente, vai estar falando sobre, dentro do tema O Caminho da Excelência, ele vai estar abordando uma área muito especial para nós, que é células excelentes, não é? Ele é autor desse livro, então nós estamos aí em contato, estamos fechando aí essa data, mas eu não consigo confirmar ainda, porque ele não conseguiu passar a data que ele pode estar ministrando a gente aqui, tá bom? Então é um mês especial, começamos aí essa nova série, pega firme, busque o Espírito Santo e caminhe no caminho da excelência em nome de Jesus.